Olá, meus queridos alunos da disciplina de Teoria Geral da Administração. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre três importantes nomes da ciência da administração, quais sejam os estudiosos Taylor, Fayol e Weber. Hoje, de uma forma mais prática, eu darei exemplos de contribuições práticas no dia a dia das organizações deixadas pelos princípios desses citados autores. Iniciemos com o Taylor, que, como foi visto na aula anterior, é considerado o pai da administração científica e que trouxe suas contribuições a partir do início do século XX, com seus princípios da administração científica, não é? Bom, o professor Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, em seu livro Teoria Geral da Administração, ele usa uma expressão muito pertinente em relação às contribuições que a Teoria Geral da Administração pode dar para a nossa ciência. Ele chama instrumento administrativo e dá a seguinte definição: instrumento administrativo é uma metodologia ou técnica estruturada que a Teoria Geral da Administração proporciona para o desenvolvimento do processo de administração e da qualidade decisória nas organizações. Então, esse conceito resume bem as contribuições desses autores. Elas podem ser utilizadas, serem transformadas em instrumentos para que as organizações aperfeiçoem as suas práticas, né? Como eu sei que muitos de vocês são jovens e alguns gostam de esportes, vou dar um exemplo bem simples. Eu estou deixando na nossa aula um link para que vocês verifiquem um pit stop de um evento de Fórmula 1. O pit stop é aquele momento, né, em que o piloto para nos boxes para fazer a substituição dos pneus. No GP do Brasil de 2019, o piloto Max Verstappen, que é um piloto jovem, muito conhecido no atual contexto da Fórmula 1, ele conseguiu a façanha, junto com a sua equipe Red Bull, de fazer a substituição dos 4 pneus de sua máquina, né, do seu carro de Fórmula 1, em incríveis 1,82 segundos. Então vejam como é possível a aplicação prática do Taylorismo. Os princípios do Taylorismo são muito bem verificáveis nesse exemplo da substituição dos pneus. Notem que há vários profissionais envolvidos na tarefa, porém cada um possui uma especialidade específica. É o princípio da especialização do Taylor, né? Lembrem do nosso último encontro. Então, para alcançar maior eficiência, para que os processos eles sejam mais ágeis, mais rápidos, esse princípio é o norteador. Então, na Fórmula 1, quando o piloto para fazer a substituição dos pneus, existe um mecânico que pega o pneu velho e retira, né? O outro que faz que usa a máquina para para tirar as porcas e para colocar as porcas no novo pneu, e um outro que coloca o pneu novo. Cada um tem a sua atribuição. Tem aquele que levanta o carro com o uso de uma ferramenta, de um macaco, e o que coloca a plaquinha na frente para que o piloto espere e só saia assim que todos os pneus estiverem devidamente postados em sua máquina. Cada um daqueles, nem mais nem menos, é a exata quantidade que eles treinam, retreinam para ver qual o menor tempo possível para a substituição dos pneus do carro. E isso com certeza vai resultar, né, em maior eficiência e ganho de tempo para o piloto que precisa né, para ganhar a prova, para ter uma melhor colocação no Grande Prêmio. Então vejam, em uma empresa é a mesma coisa.
As atividades hoje, muitas são realizadas até por robôs, né? Mas na prática existiu todo um estudo de tempos e movimentos, olha a contribuição do Taylor aí, no sentido de se ver quanto tempo é o mínimo necessário para realizar essa tarefa da melhor maneira possível. Então, a velocidade desse processo, né? Em administração tudo é processo, é sempre estudada, vista e revista, e os princípios da administração científica estão aí. Então, sempre que você observar que numa empresa, alguém está, né, numa empresa ou numa organização, né, numa instituição pública também, sempre que os processos organizacionais forem pensados de forma racional e que você busque aí um melhor caminho, né, um the best way, para você fazer aquela atividade com um número exato de pessoas, nem mais nem menos, né, com a maior agilidade possível, você está usando princípios da administração científica. Há uma pessoa, né, na história que aplicou os princípios da administração científica em sua empresa, né, que foi o Ford. Ele aplicou princípios da administração científica. Lembrando aí que também foi no início do século XX, né? Ford viveu até 1947, mas a Ford Veículos está viva até hoje, né? Uma empresa existe até hoje, fabricando aí seus carros, e ele utilizou esse instrumento administrativo, essa ideia, esses princípios da administração científica do Taylor, quando ele aperfeiçoou, quando ele otimizou as linhas de montagem, né? Então Ford ficou conhecido na história como um apóstolo da produção em massa, falamos isso na nossa última aula, e ele otimizou o seu processo fabril com a linha de montagem. Inclusive há um filme fantástico, vocês podem achar na internet, Ford, o Homem e a Máquina, que fala toda a história do Ford, né? E consequentemente do Fordismo, cujas consequências influenciaram a indústria mundial. Então ele utilizou desses instrumentos, né, desse instrumental administrativo, dessas ferramentas de gestão, como a gente também chama hoje em dia, a partir das ideias tayloristas, né? Então isso é bem interessante e é um exemplo que deve ser seguido por muitas organizações, tanto públicas quanto privadas, né? Então, fazendo um resumo aí, a teoria da administração científica do Taylor, seu maior expoente, né? O pai da administração científica, contribuiu bastante para a administração, onde ele mostrou aí a estruturação, né, das condições de uma busca por estruturação da especialização dos trabalhos, análise da produção em massa e os estudos dos tempos e métodos das atividades produtivas das organizações. Vou repetir. Eis as contribuições aí da teoria do Taylor, da administração científica, para todos nós que trabalhamos com administração. A análise da produção em massa, o Ford foi o primeiro a trabalhar diretamente com isso, né, seguindo as ideias do Taylor. Os estudos dos tempos e métodos das atividades produtivas das organizações e a estruturação da especialização do trabalho. Vejam o exemplo aí do pit stop da equipe Red Bull, realizado no ano de 2019, aqui no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, São Paulo, e que foi 1,82 segundos, um feito histórico aí para o esporte, para a modalidade esportiva, e que teve como base princípios da administração científica. Então, sempre que as empresas tornarem seus processos mais ágeis, sejam elas da área de logística, enfim, sempre que elas estiverem estruturando melhor os seus processos produtivos, observem bem que há alguns princípios da administração científica do Taylor que elas estão seguindo. É hora de dar uma relembradazinha nesses princípios lá na aula anterior, né? Que está à disposição de vocês e vocês podem clicar e ver aí os slides que a gente disponibilizou e que constavam lá as contribuições do Taylor, do Fayol e do Weber, né? Vamos para o nosso próximo estudioso agora, o nosso querido Fayol. Então, quais contribuições de Fayol, quais são os instrumentos administrativos resultantes da contribuição do Fayol, né, para a administração atual? Podemos fazer uma síntese. Lembrem que o Fayol ele era
mais voltado para o processo administrativo como um todo, para as funções da administração como um todo, ao passo que o Taylor era mais no nível operacional, né? Então, podemos dizer que a teoria anatômica do Fayol, olha o nome aí novo, a teoria da gestão administrativa, a escola clássica, a teoria anatômica, e alguns autores também chamam de teoria do processo administrativo, porque o Fayol falou sobre o processo administrativo, mostrando as funções administrativas, né? O próprio conceito de administração, são do Fayol. É a mesma coisa da teoria da gestão administrativa do Fayol. Então, dependendo do livro, você pode encontrar algumas denominações, alguns sinônimos da teoria do Fayol. Pode encontrar como escola clássica, como gestão administrativa, como teoria anatômica ou como teoria do processo administrativo. Ok? Então, vamos lá para as contribuições para os instrumentos administrativos resultantes dos estudos do Fayol. Em primeiro lugar, como já foi dito na última aula e reforço aqui novamente, a estruturação das funções da administração, né? O Fayol que estruturou as funções administrativas e das organizações, consequentemente. E o estudo do papel e atuação dos executivos. Lembre que o Fayol ele tratava muito do papel do executivo, que ele foi executivo, ele exerceu o cargo aí de CEO, né, de presidente de uma organização industrial de sua época, e ele mostrava aí como, né, deveria se estruturar as organizações. Então, por isso que tem esse nome, teoria anatômica, porque o Fayol ele teve uma contribuição grande para a estruturação organizacional. Os setores, as áreas das organizações, a forma como os gestores devem, o papel dos gestores, como eles devem agir, né, os papéis do gestor, né, todos que a gente mencionou no nosso último estudo. Dei uma relembrada lá. E vejam também no livro de apoio, tá? Então, o Fayol ele teve essa contribuição grande. Então, todas as empresas de hoje em dia, se vocês chegarem e verem que estão devidamente organizadas, estruturadas em departamentos, em áreas, que estão devidamente ajustadas, que está bem claro a atribuição de cada chefe, de cada setor, de cada líder de cada setor, né? Chefe já é uma expressão que está em desuso. Hoje usamos líderes, não é isso? Então, os líderes de cada área, de cada setor, recebem suas atribuições, têm seus papéis definidos. Então, são contribuições da escola clássica, do Fayol, da teoria do processo administrativo, da teoria da gestão administrativa. Então, o Fayol ele trouxe uma série de contribuições para a gestão e que são aplicáveis até hoje nas nossas organizações. Tá? Então, prestem atenção nisso. O Weber e a teoria da burocracia também trouxe contribuições para a ciência da administração. Apesar de burocracia ser muitas vezes hoje mencionada como sinônimo de inchaço, de lentidão, de ineficiência, no seu âmago, né, no seu intuito, por parte da teoria do Weber, a teoria weberiana da burocracia, ele buscava justamente o oposto. Ele buscava eficiência. A partir do pressuposto de que se as normas e os procedimentos estivessem devidamente explicitados por escrito, né? Tudo devidamente descrito, o que fazer, o passo a passo, as organizações não perderiam tempo e todos os que viessem a fazer parte dessas organizações iriam seguir essas regras, essas normas, e com isso a empresa ganharia, né, a organização ganharia agilidade. Vejam que até hoje, no serviço público, né, e muitas empresas, quando o colaborador chega, né, quando um novo funcionário chega, a primeira coisa que ele recebe é um treinamento para ver quais são as normas, as práticas, né, o dia a dia daquela organização. Muitas vezes ele recebe ali o regimento interno daquela organização, né? Às vezes ele vê um vídeo institucional, ele recebe um treinamento específico de como proceder, de quais as práticas. Então, toda essa parte documental, né? Essas normas por escrito, esse regramento é herança da teoria da burocracia. Imagine como seria se você entrasse numa organização e não tivesse norma nenhuma, não tivesse regra nenhuma, cada um fizesse o seu trabalho do jeito que bem entendesse. Tá?
Então, a contribuição da teoria da burocracia é justamente essa, na devida medida, sem excesso, sem criar a regra da regra da regra, né? A norma da norma da norma, mas usando com racionalidade, né? Com bom senso, a burocracia contribui sim, no sentido de deixar bem claro quais são, né? Bem claras as regras, as normas daquela instituição, por escrito, né? E que você pode chegar lá, e esse é um instrumento administrativo que é derivado da teoria da burocracia. Você chega na organização e faz uso daquela norma, daquele regramento. Então, a estruturação formal da organização, é isso que a gente chama, a formalização dos processos organizacionais, sua estruturação, seu regramento, o que se faz no dia a dia, o passo a passo de cada atividade, isso aí é a estrutura formal da organização. Porque também existe a organização informal. As pessoas, o seu dia a dia, suas conversas, suas práticas, mas a organização informal já não é objeto de estudo aí da teoria da burocracia, né? Nem do Taylor, nem do Fayol. Ela é objeto da escola clássica, que veremos no nosso próximo vídeo. Então, a estrutura formal da organização foi objeto de estudo do Weber e hoje, até hoje, nós usamos no nosso dia a dia, nas organizações, e também a questão da autoridade hierárquica também, né? O chamado quem é superior a quem, a quem se reportar. Então, toda essa estruturação é fruto da teoria da burocracia. Às vezes não funciona bem, né? Às vezes a gente nota que há pessoas que deveriam ter determinadas atitudes diante do seu trabalho, né? Mas elas às vezes não conseguem, né? Apesar de terem a responsabilidade e, consequentemente, a autoridade em determinadas funções, principalmente na esfera pública, né? Elas acabam não trazendo os resultados esperados. Então, às vezes você tem alguém na esfera pública que seguiu todas as regras lá para ter direito àquela função, mas na prática ele acaba não rendendo o que se esperava, né? Não trazendo aqueles resultados que a sociedade gostaria. E nas organizações privadas também, né? Nas empresas também. Às vezes a pessoa fez jus àquele cargo, tem aquela atribuição, está lá, mas não necessariamente ela consegue alcançar os resultados. Por N razões, aspectos muitas vezes relacionados ao campo da organização informal, né? E não da estrutura formal, que foi objeto de estudo do Max Weber, e que a gente vai trabalhar quando a gente falar sobre as teorias motivacionais, sobre a abordagem humanística e comportamental das organizações. Lembre-se que na escola clássica, né, na abordagem clássica como um todo, tanto Weber, da teoria da burocracia, né, quanto o Fayol, da gestão administrativa, e o Taylor, da administração científica, todos fazem parte, com suas teorias, da chamada abordagem clássica da administração. Os pressupostos motivacionais são simplistas, né? Eles não estudaram muito motivação. A questão da relação entre motivação e produtividade não foi objeto de estudo desses autores, né? Inclusive se dizia que uma crítica à abordagem clássica como um todo, né, como aos três autores mencionados, é que existia a teoria da máquina, né, a mecanização dos processos, as empresas eram muito engessadas, etc., e por conta disso lentas, demoravam, tinham dificuldades de interagir, de se adaptar a mudanças. Mas lembremos que não estamos falando do século passado, estamos falando do que nos deu dos autores que nos deram base para que nós evoluíssemos. Hoje em dia, as empresas são muito mais adaptáveis, as empresas são muito mais flexíveis, nós temos mais instrumentos administrativos que nós fomos herdando, que nós fomos desenvolvendo, que nós fomos aprimorando a partir do desenvolvimento das ideias dos autores que fazem parte da teoria geral da administração. Tá? Então, relembrando, Taylor buscava eficiência. Então, sempre que você observar nas organizações estudos para que seus processos sejam mais rápidos, mais ágeis, mais dinâmicos, você está vendo em alguma proporção pitadinhas aí dos ingredientes do Taylor. Estudos do tempo e movimentos, né?
da especialização funcional. Lembrem do exemplo do pit stop da Fórmula 1, que vocês vão identificar facilmente aí o quanto, se bem feito, se com bom senso aplicada, essa teoria taylorista ela é adequada e ainda utilizada. Muitas organizações, ouso dizer, atualmente não fazem sequer uso de muitas das ideias do Taylor, né? E por isso perdem eficiência e produtividade. Quando pensarmos na estrutura organizacional, na anatomia das organizações, na sua formatação, nos papéis dos administradores, no processo administrativo, nas funções administrativas, estamos pensando no FAIOL. Então, sempre que você chegar numa organização e perceber que está se buscando ajustes nesses pontos mencionados, vocês estão diante aí das contribuições de FAIOL ainda hoje. E quando você for observar, né, a organização formal, seu regramento, suas estruturas, sua normatividade, seus regulamentos, quem é quem na organização, você está vendo, obviamente, dadas as devidas proporções, a teoria da burocracia do Weber em prática, né? Então fica essas dicas aí para vocês. Procurem na internet mais contribuições atuais das teorias do Taylor, do Fayol e do Weber. Há muitos vídeos, inclusive, sobre isso, aulas e material abundante. E deixo uma dica aqui já para o próximo encontro que nós vamos trabalhar dar início, né, à análise da abordagem humanística e comportamental, né? O vídeo Tempos Modernos, do Chaplin, né, que é uma obra fantástica, né, fruto de todo o brilhantismo do Charles Chaplin, e que traz uma severa crítica aí ao modelo taylorista, né, ao mecanicismo, à teoria da máquina, ao que ele chamava de, né, ao que muitos críticos chamavam de um sistema em que trazia malefícios para os trabalhadores, que explorava os trabalhadores. Só que nós, enquanto administradores, temos que ter uma visão crítica, uma visão gerencial, né, das contribuições dessa teoria e extrair delas contribuições, instrumentos administrativos, né, fazendo uso aí das palavras do professor Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, para aplicação prática no nosso dia a dia, nas nossas organizações, na nossa realidade, de acordo com cada contexto, não é? Até o próximo encontro, espero ter sido útil. Não deixem de participar do fórum, lá no ambiente de aprendizagem. Coloquem lá suas contribuições, respondam a pergunta. Uma excelente semana a todos e a todas. Cuidem-se e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.